Olá, eu sou Suzana Style e hoje eu quero falar com vocês a respeito dos 12 melhores livros que li em 2025. E aqui estão alguns deles. Aqui ao fundo vocês têm alguns dos livros que eu li, que totalizaram 55. Tem outras duas pilhas aqui à minha frente que eu vou precisar manusear para ir apresentando a vocês. Quase todos eles têm resenha aqui no canal. Eu vou deixar no box de informações o link para cada uma das resenhas, caso você queira assisti-las. Eu vou iniciar com Tomates Verdes Fritos, que foi um belíssimo romance de Fannie Flagg e vai tratar da história de duas mulheres, Aide e Ruth, que abrem um café no Alabama, no sul dos Estados Unidos, e neste café centraliza-se todas as histórias assim que a gente vai desvendando. Então se torna muito popular esse nome, o prato favorito da casa, o prato especial da casa, que são os tomates verdes fritos. Então isso fica como um mero simbolismo, mas o interessante é o que a gente vai descobrir aqui a respeito das injustiças sociais que ocorriam nos Estados Unidos naquele momento. Também vai se falar bastante de racismo. Então é um livro muito chocante, com um linguajar estranho a nós nos tempos atuais, né? Mas precisamos sempre lembrar que a obra ela vai atravessar o seu tempo e vai carregar também valores ou preconceitos, coisas positivas e negativas do seu momento. Então uma história não pode ser modificada porque hoje não se permite mais determinadas falas, né? Uma história ela sempre vai retratar uma sociedade daquele momento, então tem uma importância histórica muito grande. E Tomates Verdes Fritos foi assim maravilhoso. Que leitura gostosa, é feita em flashbacks e você vai descobrindo aos pouquinhos, sabe, pisando adiante e um pouco mais recuando na história, e vai se desenvolvendo histórias muito interessantes no decorrer de todo o livro. O próximo livro é David Copperfield, de Charles Dickens. Ele vai falar então desde a vida na primeira infância de David Copperfield, uma vida terrível, assustadora, até solitária, e o seu desenvolvimento então ao longo da vida. É muito triste, muito sofrida essa história, mas com a sua redenção. O próximo livro é E o Vento Levou, de Margaret Mitchell, o famosíssimo amor que atravessa anos assim com Scarlett O'Hara e Red Butler. Ele vai se passar durante a Guerra de Secessão dos Estados Unidos, a Guerra Civil Americana e a própria reconstrução. Então, durante este livro, a gente vai descobrir coisas sobre a luta de um povo, sobre a transformação de uma sociedade, sobre sobrevivência, a própria sobrevivência humana, a coragem de tomar-se determinadas atitudes num momento assim crucial e desesperador. Esse livro fala muito de coragem e bem menos de amor, como se pensa, né? Se via a história muito melada no cinema, aquele amor de Red Butler e Scarlett O'Hara, mas na verdade vai muito além disso. O próximo livro é Santa Catarina, 100 anos de história. Esses autores, Celestino Sacchetti e Sérgio Sacchetti, eles são, assim, autores consagrados aqui em Santa Catarina, não só aqui, mas no território nacional, mas eles são muito conhecidos aqui. Se fosse falar da biografia deles, é extensa demais. Eles são professores universitários. Celestino Sacchetti, ele é doutor em letras, é doutor em filosofia de educação, autor de dezenas de livros. E para minha grata surpresa, eu conheci pessoalmente em novembro agora de 2025, quando eu fui receber uma premiação pelo concurso no qual eu participei, um concurso de crônicas, pela Adelite, que é a Academia de Letras de Desterro, Florianópolis, e eu ganhei em terceiro lugar. Então eu fui chamada para receber meu prêmio e nesta mesma noite estava sendo homenageado Celestino Sacchetti. Então foi uma coisa assim para mim foi um momento tão importante para mim, tão surpreendente. Eu jamais pensei conhecer esse homem pessoalmente. Então ele é um mito para mim, né?
Então, conhecê-lo e fazer parte por um instante da história de Celestino Sacchetti, é, nem sei dizer. Na verdade, eu não fiz parte da história dele. Ele faz parte da minha história como leitora, como admiradora dele que sou, né? Então, assim, é uma coisa surpreendente. Bom, mas vamos ao livro. Então, Santa Catarina, 100 anos de história, vai falar sobre a formação do Estado catarinense, a sua consolidação, o início desses povos, os imigrantes que aqui chegaram, toda a sua luta. E é um livro feito de um jeito tão gostoso, sabe? Desde a diagramação dele, aqui são anotações minhas que eu vou fazendo. Este livro eu comprei no Sebo Revolução, em São Francisco do Sul. Eu encontro coisas maravilhosas naquele lugar. Então, quando eu vi aqui esse livro lá no Sebo, eu nem acreditei, né? Peguei, porque hoje eu não sei como é que funciona a venda desse livro, a publicação dele é lá dos anos 90, mas, enfim, em estante virtual, com certeza você encontra. É um livro que vale muito a pena. Esse aqui é a primeira edição, ele sai em 3 tomos, porque é muito extenso, né, o que se trata, mas de um jeito contado, assim, resumidamente, mas que não te deixa no vácuo, sabe? Eles dão uma aprofundada, mas pegando leve na história. Tem que ler para entender que coisa maravilhosa que fizeram aqui. O próximo livro é A Livreira de Paris, de Carrie Marr. Essa história de Sylvia Beach, que é quem abre a famosa livraria de Paris, a Shakespeare and Company. E esta livraria acaba se tornando palco de grandes autores americanos, principalmente. Esses autores vão sedentos pela Paris fervilhante, né, de cultura, lá do início do século passado, então nas primeiras décadas do século XX. É um livro interessantíssimo do início ao fim, maravilhoso. E muito próximo a isso está aqui o Paris dos escritores americanos, de Ralph Shore, que vai falar também dessa geração perdida, né? Que eram esses escritores que iam para Paris ter o que a gente chamaria de vida louca, mas na verdade eles estavam atrás daquele brilhantismo, né? Do que movia Paris naquele momento, a cultura. Então vai se falar dos cafés, dos teatros, das grandes personalidades de Paris, também do início do século passado. Eles eram atraídos pelo que Paris proporcionava, a liberdade, sabe, o poder fazer tudo sem ser cobrado, pelo menos aparentemente era essa a impressão que eles passavam, né? Que lá em Paris eles poderiam cometer seus excessos. Então, um livro interessantíssimo. O próximo livro é a minha favorita, minha poetisa favorita brasileira, Adélia Prado, Com Bagagem. Que livro delicioso. Eu não fiz ainda resenha para o canal, mas vou fazer aqui agora em janeiro. Eu estou abrindo um quadro novo no canal e vou falar então de Bagagem e de outras coisas deste universo da poesia. O próximo livro que ganhou aqui, ficou entre os 12 melhores do ano de 2025, é A Cor Púrpura, de Alice Walker. Esse livro também vai se passar no sul dos Estados Unidos, vai contar a história da Cilly, uma mulher negra que desde a infância é maltratada, sofre abusos de todos os tipos imagináveis. Então, uma história extremamente sofrida. Ela e sua irmã, que são separadas ainda, muito jovenzinhas, casa-se cedo a Cilly e passa os horrores que ela passou com o pai. Ela acaba passando com o marido também. Mas vai falar principalmente da conquista da mulher pelo seu espaço, sabe? De se reconhecer um ser humano digno de valores, cheio de qualidades. Enquanto o mundo e as pessoas pregavam a Cilly que ela era uma pessoa de valor zero, ela conseguiu enxergar seu próprio valor. Então vai mostrar assim essa luta feminina, a superação. É um livro que traz para a gente muita força, muita compensação pela história triste e a revelação que vai se fazendo ao longo da história. Aqui eu tenho o próximo livro, Outrã Dourado, Uma Vida em Segredo. Que delícia isso! Esta é a história da prima Biela, que sai do interior após a morte do seu pai. Ela morava sozinha com esse pai e alguns empregados lá numa pequena fazenda no interiorzão. E uma menina assim,
praticamente analfabeta, não conhecia nada do mundo, bem bicho do mato. E com a morte do seu pai, ela é levada até a casa do seu primo Conrado, que já é casado, tem filhos e tem assim um bom padrão social. E Biela, ela chega causando uma expectativa nesses primos de que, ai, que bom que tá vindo uma novidade, alguém interessante morar conosco. E quando ela chega, eles têm a visão desse bichinho do mato, assim, então causam um reboliço na família. Gente, que pessoa estranha, né? Mas a gente vai desvendando as pequenas tramas que se passam na cabeça de Biela, sabe? O pequeno universo que ela vive, tão simples, tão solitário e tão lindo. Ela me encantou, essa garota, assim, ela passa um exemplo para a gente do quanto pode ser completa a sua vida, mesmo aparentemente para os outros, sendo pequenininha e insignificante, mas para ela é a vida dela, a vida especialíssima que ela tem. Então, história linda demais. Vale a pena conhecer Altran Dourado, ele tem uma escrita fantástica, é um dos meus autores favoritos brasileiros. Então, tá aqui, ficou entre os 12 do ano. A próxima é Carla Madeira, Véspera. Sou apaixonada por essa autora. Dos 3 livros que ela tem lançado, todos eles me fascinaram, mas especialmente Véspera ficou comigo, porque vai tratar de uma mãe que num momento de loucura, assim, sabe quando dá aqueles 5 minutos na pessoa, e ela faz uma coisa contra o seu filho de 5 anos que você nem acredita, né? Mas no segundo seguinte, ela se arrepende e ela tenta reverter a situação, mas já é tarde demais. E aí a gente vai acompanhar todo aquele drama. Em paralelo a isso, vai ter a vida de 2 irmãos gêmeos que vai sendo apresentado para a gente. No primeiro momento você não sabe muito bem o que está acontecendo e aos poucos a história vai se entranhando uma na outra. E é um negócio fantástico. Eu amo a escrita de Carla Madeira. Ela é reta, ela é objetiva, ela é profunda e, nossa, só posso falar coisas boas de Carla Madeira. O próximo romance histórico, Chica da Silva, que vai falar dessa ex-escravizada, semi-analfabeta, que se torna praticamente a rainha das terras diamantinas, lá em Minas Gerais, na época do ouro, né, em que fervilhava o ouro, fervilhavam os diamantes. Ela acaba ganhando o coração de um contratador do rei de Portugal e ela se torna aqui uma mulher assim, a mandante, né, de toda a sua região. Então, louca, linda e assustadora, Chica da Silva. E o 12º lugar vai ficar para o que eu chamo de revelação para mim. É este livro Saga Nossa, de autores joinvilenses. Eles lançaram esse livro em 2014, é uma coletânea, então tem gente muito boa aqui. Carlos Adalto Vieira, um advogado e cronista de Joinville, faleceu recentemente, infelizmente. Marlete Cardoso, vai ter crônicas de Salvador Neto, que é um jornalista, também cronista, e apresenta um programa aqui chamado Checkmate na TV Babitonga, Joinville, e incrível, assim, foi surpreendente os textos que eu encontrei aqui, as crônicas. Esse livro finaliza com alguns poemas, que sinceramente, foi algo assim revelador para mim. Então, ele vai entrar como os 12 melhores livros de 2025, pela grandeza do que eu encontrei aqui inesperadamente, assim. Então, meus parabéns a esse elenco de autores aqui da região de Joinville. Então é isso, eu espero que o ano de 2026 seja abundante em leituras para todos vocês. Um grande beijo, obrigado por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.